Pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Continuando nossa última aula, vocês lembram de onde a gente parou? A gente falou de Revolução Francesa. Bom, eu tô gravando esse vídeo que vai ser bem mais curto do que a última, eu prometo, muito mais curto. A gente vai terminar porque a matéria é menos densa agora também, tá, gente? A gente vai terminar essa fase da França com a Era Napoleônica, que foi justamente onde a gente parou. Então vamos lá. Esse estudo vai ser dividido em duas partes, que são as duas fases, que é o consulado e o império. Então vamos ver as características de cada um deles, tá? Primeira coisa, o governo de Napoleão ele durou 15 anos. E aí ele foi dividido, então, como eu disse, nessas duas fases, que é o consulado de 1799 a 1804 e o império de 1804 a 1815. Quais as primeiras coisas que Napoleão fez quando ele chegou ao poder? As principais características do consulado. Primeiro que o consulado, para vocês terem uma noção do que é, consulado é um tipo de governo que foi instituído naquele momento, que neste caso específico da França foi por três cônsules. Então eram três pessoas governando ao mesmo tempo. Napoleão era o primeiro cônsule. Então, é como se ele fosse uma forma de presidente, só que tinha outras características, é diferente. O cônsul ele é um representante do país no exterior, especialmente. Como Napoleão era o primeiro cônsul, na verdade era ele que mandava. Então essa era a principal característica. E o que mudou? Eles aprovaram uma nova constituição. Então vocês podem ver que a França tem uma sucessão de constituições sendo aprovadas a cada governo novo, né? Então, ela manteve o republicanismo, o regime republicano, só que ela concentrou muito poder na mão do Napoleão. Então, ele podia propor leis, decretar a guerra, firmar paz e por aí vai. Então, muita coisa concentrada na mão de uma única pessoa. Além disso, Napoleão, vocês lembram, quando a gente terminou a última aula, que a gente falou que a população queria um governante forte. E ele deu à população o que ela queria. Então ele mandou prender e censurar os adversários dele, a imprensa, todo mundo que se opõe a ele. Os jornais eram obrigados a fazer propaganda positiva do Napoleão. Isso foi um grande esforço dele e muitos dos políticos modernos, na verdade, aprenderam com Napoleão a fazer autopromoção, a fazer uma imagem boa e fazer com que a imprensa ressaltasse os feitos dele. Inclusive, Hitler foi seguir muito bem o exemplo de Napoleão, tá, gente? Então guarda isso. Vamos lá pra frente. Ó, um exemplo disso vocês podem ver nessa imagem, tá? Não só os jornais, mas as próprias artes, os quadros, eles procuravam fazer uma imagem que ressaltasse Napoleão como um grande líder, um ser forte. Então ele está todo imponente ali no cavalo. Isso exemplifica o que é a pessoa ser retratada como uma figura grandiosa. Tanto que dizem que Napoleão era meio baixinho, pequenininho, né? Na verdade, todo mundo na França era. Mas nas imagens antigas, normalmente ele é colocado de uma maneira bem grandiosa. Algumas intervenções na economia que foram implementadas por Napoleão. Ele ele buscou favorecer os camponeses, os trabalhadores urbanos e a burguesia. Legalizou a distribuição de terras que tinha sido feita durante a Revolução. Então ele legalizou aquilo. Lembra que a gente falou de uma reforma agrária? Ela ainda não estava completamente legalizada, colocada como algo definitivo. E ele alterou isso, colocou como definitivo. Mandou drenar pântanos, construir estradas, ou seja, ele tomou uma série de medidas mais populistas, mais populares, para ele ter o apoio da população, né? No campo financeiro, ele também criou um banco da França e ele emprestava direto para comerciantes e empresários, industriários. Então, esses empréstimos fez com que ele tivesse o apoio da burguesia também. E todas essas mudanças que ele fez modificaram a França como um todo, acelerando a industrialização. Então, a França começou a crescer muito mais rápido. Isso lá na frente vai fazer com que a França meio que ameace um pouco a hegemonia inglesa. Quando a gente estudou a Inglaterra, a gente viu que a Inglaterra tinha crescido muito,
especialmente na indústria e no comércio, né? Então, agora era a hora que a França estava crescendo. Então, guarda isso. Na educação e no direito. Então, na educação, ele ampliou o acesso à educação, criou escolas de ensino fundamental na maioria das cidades. E também, na capital, em Paris, ele criou uma escola para professores. Coisa que, para a época, é uma novidade, né? Naquele momento foi uma novidade. No direito, ele criou o Código Napoleônico. Então, esse modelo desse código ele foi seguido por diversos países, inclusive o Brasil copiou o Código Napoleônico. Aboliu os privilégios da nobreza, protegeu o direito à propriedade privada, que lembra, eram os valores da burguesia. Então, beleza, esses valores que a gente carrega até hoje, ele deu valor a isso e ele protegeu, uma forma também dele ter apoio. Separou o casamento civil do religioso, dividiu essas duas instâncias, garantiu a igualdade perante a lei, porém tem alguns detalhezinhos nessas regras todas muito lindas dele, que assim, ele fez tudo para ter apoio, então ele deu, mas de outro lado ele mordeu. Ele proibiu os sindicatos e as greves, então tudo bem quando você está bem comigo, mas se me questionar, não vou dar campo para isso. Então, um campo de questionamento muitas vezes é dentro do chão de fábrica. Então, ele proibiu de se existir organização em sindicatos. E as regras que foram trazidas junto com a Constituição ainda colocavam a mulher submissa ao homem. Então, naquele campo em que ele conseguiu intervir negativamente, que não ia trazer um grande conflito com a sociedade, ele interviu. Agora, algumas características para o crescimento da força de Napoleão. Napoleão conseguiu ter muito apoio nesse primeiro momento do consulado. E isso fez com que ele tivesse, com tudo que a gente comentou ali em cima, que tivesse o apoio da população tanto mais pobre quanto a classe média. E aí ele viu a oportunidade dele deixar de ser um cônsul que dividiu o poder com outros 2 cônsules. E ele lançou um plebiscito. Né? Um plebiscito seria um tipo de eleição, né? É uma consulta pública. E nessa consulta pública, que foi em 1802, ele conseguiu o título de cônsul vitalício. E ele poderia estar, ou seja, antes poderia ser eleito outro cônsul. Só que com esse plebiscito só ficava ele no poder. Quando ele morresse, ainda poderia. O sucessor seria o herdeiro dele, o filho dele. Ele poderia, ou ele indicar alguém para sucessor. 2 anos depois, em 1804, Napoleão, vendo que a popularidade dele continuava crescendo, ele fez uma nova consulta, né? E ele se proclamou imperador francês. Então, a partir de 1804, 2 de dezembro de 1804, ele foi coroado o imperador francês. E aí, assim, o consulado acabava, né, se encerrava e começava a fase do império. Então, lembra que eu falei que a gente ia ver 2 fases? Então, tá aí, já estamos chegando na segunda fase. Primeira das características do império é a gente ver o expansionismo militar da França. Então, lembra que eu falei que a Inglaterra entraria em conflito com a França por causa do crescimento econômico. Então vamos lá. A Inglaterra temia esse crescimento, essa expansão francesa, pois ela sabia que ia ser um grande concorrente econômico dela. Além disso, a França ela foi expandindo o território dela através de ataques, muito parecido com o que a gente estuda em Roma, que Roma foi crescendo. Então a França também foi crescendo e anexando novos territórios. Esses novos territórios que ela dominava eram novos mercados para ela comercializar. Então, assim, fui lá e dominei a Espanha. Agora a Espanha não compra mais da Inglaterra. Agora a Espanha compra de mim, que sou a França, porque eu dominei esse território. Então era assim, a França meio que ela dominava, ela tomava conta do território, agora esse território só compra de mim. Então isso começou a causar um certo desconforto com a Inglaterra. Então o que rolou entre Inglaterra e França? Em 1805, a marinha francesa decidiu ir atacar diretamente a Inglaterra. Só que a Inglaterra, gente, vamos lembrar, a Inglaterra é uma ilha.
Então ela fica isolada. Então a França ela tinha que vir por mar. E a Inglaterra tem uma longa história de aprender a se defender no mar, né? Então a França ela não conseguiu vencer a Inglaterra, voltou derrotada desse conflito, mas em compensação, por terra, ela falou: então já que eu não consigo a Inglaterra, os outros territórios ao redor aqui eu vou tiver perto que eu conseguir pegar, eu vou pegar. Então ela derrotou a Áustria, a Rússia e a Prússia, que tinham se aliado à Inglaterra anteriormente. Então vamos lá. Então a gente meio que tem, até esse quadrinho para fazer uma referência, uma divisão meio que do mundo entre essas duas potências, que é a Inglaterra e a França. Então, o que eu comentei, a Inglaterra é uma ilha, não conseguiam chegar lá dentro para conseguir lá perto para conseguir derrotar ela. Então, o plano do Napoleão foi fazer o quê? Fazer um bloqueio que teve o nome de bloqueio continental, é de 1806. E esse bloqueio era: ninguém pode vender para a Inglaterra e ninguém pode comprar da Inglaterra. Todo mundo que eu dominei não pode comercializar com a Inglaterra. Mas teve uns furos nesse bloqueio. Quais foram? Por exemplo, Portugal. Que ela fazia? Ela precisava comprar ainda produtos ingleses e através de Portugal esses produtos entravam no resto da Europa. Então era meio que uma ponte para entrar na Europa. Então o que Napoleão decidiu fazer? Peraí, Portugal... Vamos até ver o desenho só para vocês verem a charge. Peraí, Portugal não está me obedecendo? Então eu vou invadir Portugal e dominar esse território de vez. E aí eu acabo com esse problema. Nesse momento, o rei de Portugal era Dom João. Então Dom João VI, ele decidiu nesse momento pôr em andamento um antigo plano português, que era mudar a corte de Portugal para o Brasil. Então é por conta dessa invasão napoleônica que a corte portuguesa veio para o Brasil. Então esse é um fato muito interessante para a gente guardar, porque disso que vai resultar lá na frente, porque a família portuguesa só vem por conta disso para o Brasil, e a abertura dos portos vão acontecer por conta disso. Então o crescimento do Brasil e a posterior independência do Brasil vão ser o resultado disso daí. Beleza. Só para vocês terem uma ideia, esse é todo, tem um mapa mostrando, não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas é um mapa exemplificando toda a extensão do Império Francês nesse momento, para vocês terem uma ideia. E uma curiosidade é que a Espanha também tentava resistir contra... Pra gente lembrar, eu tô falando da Espanha porque Espanha e Portugal estão uma do lado da outra, né? A Espanha tentava resistir também ao Império Napoleônico. Só que o que acontecia? Como é que ela ia... Ela não conseguia resistir porque a partir de uma das invasões francesas, o próprio novo rei da França, o novo governante da França, na verdade, foi o irmão de Napoleão. Napoleão colocou o irmão dele para governar lá. Então, estava difícil para a França. Outra nação que passou a ver problemas no bloqueio comercial com a Inglaterra foi a Rússia. Então, uma das coisas, primeiro, Napoleão, por conta dessas incursões militares constantes, a autopromoção que ele constantemente fazia também, a ideia de liberdade francesa passou a meio que se apagar, e ele passou a ser criticado dentro da própria França. Fora da França, tem a Espanha, que começou a ter problemas com o governante atual que ela tinha, e aí o próprio José Napoleão, que era irmão do Napoleão, ele precisou devolver o trono para a família real espanhola. O bloqueio continental, como a gente comentou, não estava funcionando direito. Os ingleses ainda conseguiam chegar, vender tanto dentro da Europa quanto na América. E uma nação agrária como a Rússia, que é o tema que a gente vai falar agora, ela tinha muito prejuízo por não vender para a Inglaterra, porque se ela vivia de vender produtos agrícolas, e aí ela perde um dos principais clientes dela, como é que vai ser, né? Então, a partir de um determinado momento, ela decidiu reagir a esse militarismo bonapartista. Então, em 1810, ela rompeu com o bloqueio continental e voltou a negociar com a Inglaterra. Em 1810. Em 1812,
Napoleão, em represália a esse movimento russo, ele invadiu a Rússia. E imagina só esse movimento: 600 mil soldados com 180 mil cavalos invadiram o terreno russo. Agora vamos lembrar do mapa da Rússia, gente. A Rússia, ela é gigantesca. E uma das principais características da Rússia é o inverno violento que ela tem lá. Então o russo, ele sabe viver bem com aquele inverno, ele consegue lutar naquele inverno. Agora as outras nacionalidades ainda não. Tanto que a Rússia foi problema não só para Napoleão, mas no futuro ela foi também pro Hitler, né? Que a gente vai estudar mais pra frente, no nono ano, no caso. Então, o que aconteceu? O inverno pegou todo o exército francês de surpresa. E muitos desses soldados não sobreviveram à travessia até chegar nos pontos de combate. Como que foi o estilo de combate russo? Os russos chegavam a cada... Porque os soldados franceses, eles precisavam se alimentar ao longo do caminho. Então, a intenção deles era invadir um terreno e pegar a produção, os alimentos que tinha naquela região, para conseguir ir se mantendo. Só que a estratégia russa foi recuar, destruir e recuar, e deixar os franceses tendo que aguentar aquele inverno. Então, num erro estratégico do próprio Napoleão, eles pegaram um percurso que fez eles pegarem o máximo do inverno sem recurso nenhum. O saldo final é que dos 600 mil soldados franceses, só 30 mil voltaram para a França. Derrota completa. 570 mil homens morreram nessa empreitada, e acabou que foi. A França, ela tinha um mito de invencibilidade até aquele momento. A partir desse ponto, para todo o resto do mundo, esse mito caiu. Porque a França foi derrotada e foi humilhada pela Rússia. Então, a partir desse ponto, as outras nações que antes tinham perdido, elas decidiram se aliar para conseguir pôr fim ao Império Napoleônico. Se juntou Inglaterra, Áustria, Prússia e a Rússia. E aí elas formaram um exército gigante, e esse exército conseguiu derrotar o exército francês e ocupou Paris. Isso aconteceu em 1814. Aí o que aconteceu? Napoleão foi preso, foi enviado para a ilha de Elba, né, com os soldados dele. Nesse momento ele não foi preso, mas ele foi isolado lá. E o trono francês foi ocupado por Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI. Lembra da aula anterior? Então, esse daí é o irmão dele. Então você voltava com o reinado lá de trás na França. Bom, peraí, deixa eu só pegar aqui o Chapolin. Em 1815, o Napoleão fugiu dessa ilha. Ele não aguentou ficar lá, né? E ele juntou mais 800 soldados. Só que na França ele ainda era muito bem visto. Então ele foi recebido como herói. E o rei mandou algumas tropas para prender o Napoleão. O que aconteceu? Essas tropas se juntaram ao Napoleão. E aí, o rei Luís XVIII, ele fugiu do país e o Napoleão assumiu o trono. Mas esse governo, como o próprio tema, título dessa parte está falando, ele só durou 100 dias. Por quê? Que dá mais ou menos uns 3 meses. Os ingleses lideraram uma nova coligação militar com mais de 1 milhão de soldados, e aí eles derrotaram definitivamente as forças do Napoleão, através da batalha, que é a Batalha de Waterloo. Então vocês guardem esse nome, Batalha de Waterloo, em 1815. Nesse momento aí Napoleão foi preso, mandado para Santa Helena, que é uma ilhazinha do Atlântico, e lá ele ficou até morrer 3 anos depois, em 1821. Mentira, alguns anos depois, tá, gente? Corrigindo, 1821. Então a batalha foi em 1815, e em 1821 Napoleão morreu. A partir disso, a gente tem o Congresso de Viena. O que foi esse congresso? As nações que venceram essa batalha contra a França, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, a Rússia, eles se juntaram para tomar algumas decisões sobre a partilha do continente, como que ia ficar a partilha dos terrenos que antes pertenceram à França durante o governo napoleônico, e como seria o equilíbrio europeu a partir daquele. Então, vamos ver os principais tópicos aqui. Princípio da legitimidade.
só eram legítimas as famílias que reinavam antes de 1789. Então, o Luís XVIII, que era da dinastia Bourbon, mesmo do Luís XVI, ele voltou a reinar na França, voltou a ser o rei da França. Política de equilíbrio europeu. Defendia o equilíbrio entre as grandes potências, trazendo propostas de compensação financeira às grandes potências por conta das guerras napoleônicas. Então, a França ia ter que pagar as despesas, por exemplo, a Inglaterra teve, a Áustria teve, com as guerras que Napoleão travou. E aí a Europa ela foi dividida, atentando aos interesses de cada uma dessas nações, mas não principalmente dos povos. Então, alguns territórios de povos alemães que formavam a Confederação Germânica, por exemplo, eles foram repartidos entre o Império Austríaco e o Reino da Prússia. É como se chegassem aqui no Brasil, pegasse o continente Brasil, Argentina, e Peru, Chile, e outros povos, a gente tivesse uma grande guerra aqui, e aí eles dominassem tudo, e eles redividissem. Então o Brasil, por exemplo, cortassem pela metade, aí metade do Brasil ia se juntar, sei lá, com Bolívia, aí a outra metade se juntava com a Argentina, ia virar uma nova nação, uma repartição diferente. Então foi mais ou menos isso que eles fizeram na época. Isso, gente, encerra tudo que a gente precisa ver de era napoleônica. Eu espero que o vídeo ajude vocês, que fique fácil de compreender. E se não ficar, a gente está procurando novos meios de entrar em contato com vocês também, para vocês tirarem dúvidas. Isso daqui não só ajuda com a matéria, com as atividades que vocês terão que fazer, né, que está chegando para vocês, mas não é condição obrigatória, primeiro de tudo. E ele só aprofunda o conteúdo, tá bom? Grande abraço, gente. E até a próxima.